Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a um vídeo da lore um pouquinho diferente hoje, porque nós não vamos a um futuro sombrio nem a um mundo de fantasia, não. Hoje nós vamos para baixo do oceano para um sonho, um paraíso, ou pelo menos aquilo que sobrou dele, e nós vamos conversar sobre a história de um dos mais fenomenais jogos já feitos, não só pela jogabilidade, mas também pela profunda e impactante história que te faz pensar sobre o que é certo e o que é errado, sobre os limites da mentalidade humana, sobre os limites da nossa ética. É um jogo fenomenal, recomendo muito. Até na Steam agora tem a versão remasterizada que dá uma melhorada nos gráficos antigos do Xbox. Ficou bom, é meio carinho, mas é bom, quando tá na promoção vale a pena. E vamos lá então, sem mais delongas, saber o que aconteceu nessa fenomenal história chamada BioShock. Bem, tudo começa com um sonho de um homem, Andrew Ryan, multibilionário, genial, empreendedor, acima da média. Esse homem tinha um sonho. Eu te pergunto, a quem pertence o suor na testa de um homem? O governo, diz aqueles em Washington, a Deus, diz aqueles no Vaticano, ao partido, diz aqueles na União Soviética. Não. Eles estão errados, eles são parasitas, eles são pessoas pequenas que sugam a capacidade e o esforço daqueles que fazem acontecer. Então não haverá mais reis, não haverá mais deuses, apenas os homens. No caso, ele tinha um sonho: estabelecer uma sociedade não amarrada nas correntes e no peso de governos, religiões e questões éticas e filosóficas criadas no passado, porque para olhar para o futuro nós precisamos tirar essas correntes, e o Andrew Ryan queria isso. Mas no caso, o sonho dele, apesar de muito bonito, ele teria que fazer em um local que os governos não viriam procurá-lo. Em qualquer lugar que ele construísse, haveria um governo dizendo que aquilo pertencia a ele, haveria algum tipo de religião que iria querer se meter lá. Ele precisaria ter um lugar que não tivesse influência do mundo externo. Impossível, eu sei que alguns de vocês devem estar pensando, mas o impossível é apenas limitado à sua imaginação. E o Andrew Ryan tem uma coisa que tu pode dizer pra ele, é que na questão de escala, ele não era nem um pouco limitado. Ele sonhou com um local preciso para criar esse seu paraíso, essa sua utopia, onde ninguém tentaria impedir o progresso da humanidade, e ele iria chamar apenas aqueles incríveis e que se destacavam para criar uma comunidade não só perfeita, mas extremamente avançada. E para isso ele pensou aonde? Construir numa montanha? Não vai dar certo. Construir numa selva também não vai dar certo. Aonde ninguém o acharia? Simples, no fundo do mar. Então ele pagou e projetou um negócio incrível que no plano dele seria uma cidade subaquática. O nome dessa cidade era
Rapture. E Rapture iria ser construída em um local escondido no Oceano Atlântico, com um farol de fachada para enganar e também para fazer ali trocas e coisas com a superfície caso necessário recursos. E ali eles iriam construir o futuro do ser humano, um local onde a sociedade não seria restrita a coisas ideológicas do passado. E beleza, ele tem um plano, ele tem um local, mas vai dar certo isso aí, ele vai fazer dar certo. Então o nosso grande Andrew Ryan começou a construção. Não foi barato, não foi fácil, mas um sonho de um homem não tem preço, e ele desenvolveu e criou várias coisas para conseguir fazer isso aí. Ele trouxe consigo também arquitetos, engenheiros e pessoas dos melhores lugares do mundo para poder resolver isso aí. Então aqueles mais famosos e mais inteligentes foram chamados para resolver esse pepino de criar uma cidade embaixo do mar. Levou anos, levou sim, mas no fim valeu a pena. A cidade de Rapture, antes um projeto e uma maquete no papel, agora se tornara uma realidade, um ambiente embaixo do oceano, totalmente isolado, que consegue manter a vida humana, um negócio incrível e espetacular. Realmente, qualquer um diria que era impossível algumas décadas antes, mas nós também falamos que viajar para o espaço era impossível, que submarinos eram impossíveis, voar era impossível. Pois é, o impossível novamente só é limitado à tua imaginação. E agora que eles finalmente construíram isso aí, era hora de encher o local com aquelas mentes brilhantes e pessoas diferenciadas. E foi isso que o Andrew Ryan fez. A alta sociedade, artistas, filósofos, pessoas importantes e famosas no grupo científico foram chamados para cá, botânicos, geneticistas, pessoal do campo de eletricidade, engenheiros mecânicos, todo mundo que era muito diferenciado foi chamado para cá. É claro, nem todos aceitaram o convite, mas os que aceitaram viviam uma vida de luxo em alta sociedade, onde eles poderiam fazer os seus sonhos e seus planos sem se preocupar com questões como verbas, necessidade de cuidados ou tipo reportar para alguém do que estava fazendo. Tu poderia fazer o que quisesse. Então, digamos, você quer fazer uma pesquisa sobre um remédio novo, você é um farmacêutico famoso, digamos, foi chamado para cá, você pode usar cobaias e fazer isso, você pode passar da fase de cobaia para a fase humana e ninguém vai te questionar, tá tudo certo, pode fazer. Se der certo, ótimo. Se der errado, tu vai arcar com as consequências dos teus atos. Mas, em geral, a sociedade aqui não era mais regrada por governos, deuses ou qualquer outra coisa, a não ser, é claro, a vontade e o limite de cada um daquelas pessoas fenomenais. E o Andrew Ryan deixou algumas regras para evitar que o mundo superior entrasse em contato com o mundo de baixo, digamos, coisas como artefatos e prédios religiosos e coisas de culto. Aqui embaixo não, aqui é uma sociedade que não vai ter religião, coisas também que poderiam avisar o mundo lá fora da onde o que estava acontecendo aqui embaixo, também não poderia estar em contato. Então quando tu vinha para cá, acabou, tu ia vir para cá para sempre. Por exemplo, tem uma pesquisadora que ela era uma botânica fenomenal e tem uma parte de um jornal que diz que ela desapareceu, ela simplesmente desapareceu, não deixou nada para trás, porque ela veio para cá e ela não podia contar onde ela estava indo, nem onde é que ela foi. Então, para as pessoas lá em cima, ela simplesmente desapareceu, mas em Rapture ela pôde desenvolver e fazer o que ela quisesse, ter uma vida livre de restrições éticas
e morais, uma vida de luxo, uma vida repleta. Nossa, que legal, então virou a utopia que o Andrew Ryan realmente desejava. Aí tem um problema, porque o ser humano se apega e nos locais mais baixos, digamos que aqueles que fizeram a parte da construção, os trabalhadores manuais, aqueles necessários para operar e fazer várias coisas básicas da cidade, que aí vinham de classes mais pobres e eram pessoas mais limitadas. Os trabalhadores não quiseram ir embora e ficaram na cidade porque eles receberam a oportunidade. E os trabalhadores que ficaram na cidade, digamos que eles eram uma certa encheção de saco, sim, também, mas eles eram essenciais, era necessário ter essa classe mais baixa para manter a cidade funcionando. Porém, eles tinham uma dificuldade de se livrar de algumas coisas lá de cima, coisas como religião, coisas como mandar mensagens para a família. Então, esse pessoal aqui de baixo criou uma demanda para coisas lá de fora que o Andrew Ryan não queria suprir. Quando não existe um suprimento oficial, as pessoas vão olhar para locais escondidos e criou-se um mercado negro de contrabando de cartas, contrabando de coisas da superfície que não era para Time Rapture, que quebrava o plano, mas principalmente tudo começou a mudar, e mudar rápido, quando a doutora Bridget Tenenbaum inventou uma coisa incrível embaixo do mar. Eles descobriram espécies que nunca tinham sido catalogadas, algumas com propriedades bem diferentes. E uma espécie de lesma marítima tinha uma capacidade de adaptação incrível, uma capacidade de regeneração e se adaptar a ambientes, e ela estudou essa criatura e ela descobriu que a criatura conseguia mudar o próprio DNA de maneira rápida, mesmo depois de adulta, e conseguir se adaptar a situações diferentes. Ela conseguiu converter essa partícula, essa molécula, e transformar ela em algo aplicado no ser humano. E assim ela inventou o Adam. O que é o Adam? Basicamente, é uma substância que, quando injetada em alguém, consegue modificar o DNA da pessoa. Sério? Tá, mas aí isso não é um problema? Depende. Se for algo controlado, não. Por exemplo, conseguiu-se criar energia estática da pele da pessoa, permitindo que a pessoa fizesse coisas como acender lâmpadas e coisas a longa distância. Também dá um choquinho nos amigos, porque não? Acender fogo na palma da tua mão, ser resistente a fogo. Então tu poderia acender o fogão sem precisar de um fósforo, sem precisar de nada. Tu quer acender um cigarro, simplesmente usa a tua mão para acender e tu acende e apaga o fogo a hora que tu quer. Um negócio incrível, uma descoberta que mudaria totalmente como a gente vê os limites do corpo humano, e uma coisa tão inovadora e revolucionária não iria passar batido lá de cima, e o Andrew Ryan sabia disso. Assim, ele monopolizou a produção e o recurso do Adam para impedir que isso aí chegasse em outro local, porque se os governos do mundo na época da Guerra Fria soubessem que tu poderia modificar a genética de um soldado para deixar ele mais resistente, mais forte, mais obediente, imagina só o que poderia causar. Com certeza agentes da KGB, da CIA iriam vir para a cidade, e isso começou a deixar o Ryan com uma paranoia. Então, para diminuir ao máximo o risco disso, ele meio que controlou toda a produção
e distribuição desse produto fenomenal. E no caso, a Ryan Industries, né, um nome muito criativo, para um cara tão criativo, o nome da indústria dele não é tão forte, mas ele conseguiu monopolizar coisas úteis para esse Adam e fazer alguns métodos super efetivos que as pessoas poderiam usar, desde coisas como uma certa capacidade telepática, a usar feromônios para controlar insetos, e era incrível as mudanças que poderia fazer no corpo humano com essa maravilha da biotecnologia. Então, agora que o Andrew Ryan tinha a capacidade de produzir isso aí através daquelas lesmas marítimas, o que vai acontecer com o resto da população? Bem, primeiro, isso aí aumentou e muito a possibilidade de pesquisa, e o pessoal começou a tentar usar esse Adam para tudo, desde modificar a estética das pessoas, porque imagina, eu não gosto do meu nariz, eu quero mudar o meu nariz, tu poderia usar isso aí para uma cirurgia plástica. Legal, massa, uma coisa mais simples do que tipo só ir ali fazer uma cirurgia e tu poderia melhorar o nariz do jeito que tu quer. Massa, interessante. Há coisas bem mais intensas, como para que tu tem um trabalhador se tu pode criar um servo, alguém que obedece cegamente, que é obrigado a responder a estímulos hormonais ou de feromônios, e quando tu manda aquele servo obedece. As aplicações práticas desse negócio são imensas, mas as questões éticas aqui também são. Mas ali era uma cidade onde, teoricamente, tu não deveria ser restrito à ética, não é mesmo? Ele imaginou que as pessoas iriam ter noção de não abusar. Esse é o problema do anarcocapitalismo, porque, né, não sei se você já se tocou, que o Ryan é um anarquista, ele quer que, tipo, a sociedade seja controlada só por ela mesma, pelas demandas criadas por ela mesma. Só que o problema de quem pensa assim é que tu acha que todo mundo pensa como tu. Não, existem pessoas más, existem pessoas cruéis e existem pessoas que vão tirar vantagem e querer se botar sobre as outras sempre. E o sofrimento e o dano para os outros, essas pessoas não vão se importar. E isso é que o Andrew Ryan não considerou. Então agora vamos entrar em uma dessas pessoas más. Não no sentido literal, seu cotista de Slanesh, para com isso. Às vezes eu dou umas bolas fora aqui que pode ficar ambíguo. Não, pensando bem, volta atrás. Vamos entrar na mente de uma dessas pessoas más. Vamos falar sobre Frank Fontaine. Quem é Frank Fontaine? Primeiro, que nome de mafioso, parabéns, muito bom para os desenvolvedores do jogo, baita nome de mafioso. Agora voltando aqui, Frank Fontaine era o chefe dos cartéis de smuggler. Smuggler seria contrabando. Ele era o chefe dos contrabandistas. Ele era o líder da máfia da cidade. E o Fontaine, ele tinha de fachada várias indústrias, incluindo uma indústria de pesca. Então, piscadinha, estamos trazendo peixe. Embaixo do peixe tinha armas, munições, explosivos, coisas de artefatos religiosos e etc e tal, que ele trazia de fora. Esse cara comprava aqueles trabalhadores, aquelas pessoas simples, com promessas, mas ele era um grandíssimo traíra. Só que quem traía ele não ia ter muito futuro. Digamos que acidentes de pesca acontecem e eventualmente alguém cai no mar e se afoga. Piscadinha, vai dormir com os peixes, se é que tu me entende. Então Fontaine foi conhecido como um chefe do submundo, um mão de aço para aqueles que, se tinha juízo, obedecia, e quem não tinha não iria acordar para ver o sol raiar. Não o sol raiar não, o oceano brilhar amanhã. E no caso,
Com agora o estabelecimento de uma máfia e de cartéis no subterrâneo, o Frank Fontaine queria mais. Assim, ele não se contentou só em trazer artefatos proibidos e fazer essa questão de baixo, ele queria mais, porque pessoas assim são realmente gananciosas e nunca tá bom, nunca é o suficiente. A ganância é um caminho direto ao fracasso e ele queria muito, infinitamente. Então, além de tentar minar a autoridade do Andrew Ryan, tentando forçar os trabalhadores a obedecê-lo e também fazendo as coisas que o Andrew Ryan não queria, ele, no caso, arriscando tudo que tinha sido construído até então, ele queria mais. E enquanto o Andrew Ryan tivesse o monopólio daquela nova substância, o Adam, ele não conseguiria derrubá-lo. Para isso, ele precisaria dar um jeito de produzir o seu próprio Adam, só que agora com criancinhas e servos obedientes. Então, ele recrutou a Bridget, e que a Bridget também estava um pouco insatisfeita de trabalhar para o Andrew Ryan, e ele criou uma empresa de fachada chamada Fontaine Futuristics. E a Fontaine Futuristics iria também entrar nessa questão de pesquisa pro Adam, porque todo mundo tá pesquisando isso aí, tu não pode dizer que não, né, Andrew? Não ia pegar feio tu chegar e dizer, não, você não pode pesquisar isso. O Fontaine, teoricamente, nunca botou o nome dele em nada errado que ele pudesse ser preso ou processado, ou preferencialmente morto. Ele, na questão pública, ele sempre era livre das coisas, tipo, ele não ia, tu não sabia que era ele que tava fazendo negócio, tipo, todo mundo sabia que ele era o mandante, mas ele era inteligente o suficiente para não se botar na linha de risco, né? Então ele comandava as coisas, mas ele tinha os seus capangas que faziam as coisas para ele. E agora, criando a Fontaine Futuristics, junto com a Bridget, que foi a descobridora e a inicial pesquisadora do Adam, eles conseguiram fazer algo que ele queria, de criar uma produção própria, sem necessitar mais daquelas lesmas marítimas. Eles iriam conseguir desenvolver e criar o Adam em crianças humanas. Infelizmente, apenas crianças meninas conseguiu desenvolver isso aí, então eles precisavam de uma fonte de criancinhas pequenas e eles criaram um orfanato, também de fachada, aonde as crianças órfãos, quem é que matou os pais dela? Fontaine. Bem, essas crianças órfãos que apareciam ali no orfanato, de repente, um orfanato de ajuda, porque o Fontaine é um cara muito rico, tava assim com o coração aberto para essas criancinhas, e eles começaram a fazer a modificação genética e os experimentos nas crianças desde o início da sua vida, transformando aquelas criancinhas em abominações genéticas para produzir o Adam, e agora com elas uma fonte de Adam, não mais o Andrew Ryan teria o monopólio, tá? Mas agora que ele tinha essa substância que poderia alimentar pesquisas genéticas e coisas assim, pra que ele usou isso aí? Ele tinha outro cientista que eu vou conversar com ele outro dia, porque é um negócio mais interessante, mas eles estavam pesquisando não só produzir o Adam, mas também aplicações práticas na criação de um literal escravo, algum servo obediente, cego, que vai sempre fazer o que é mandado. E no caso, durante essa criação, eles incentivaram um pessoal que trabalhava ali, principalmente os mergulhadores, a fazer uma modificação genética que alterava também a mente deles, mas isso eles não falavam antes, e eles viraram literais criaturas, monstros fundidos na sua própria armadura, que seria como se fossem as armaduras de mergulhador que é o que eles tinham ali.
E esses gigantescos monstros iriam proteger essas fontes de Adam, as pequenas criancinhas, as irmãzinhas, como eles chamavam, as Little Sisters. E essas criaturas foram nomeadas Big Daddies pelas próprias criancinhas. Então os papaizões vão protegê-las aonde elas forem. Eles perderam boa parte da sua inteligência e sua capacidade de discernir as coisas. Eles só seguem elas e as mantêm protegidas, porque é isso que está infundido na mente deles e é só isso que eles sabem fazer. E no caso, a Bridget ficou bem perplexa com toda essa questão, vendo as crianças ser usadas e abusadas, vendo as pessoas serem enganadas, se transformando em verdadeiros soldados com lavagem cerebral ali naquelas armaduras pelo seu novo patrono, o Fontaine. Ela achou que estava indo longe demais e ela meio que decidiu abandonar essa pesquisa. Ora, fazer pesquisa com criancinha tá tudo certo, mas quando tu vê que o cara tá abusando aí é demais. A questão ética, não vamos discutir a questão ética do pessoal de Rapture, eles são meio fora, mas no caso aqui passou da linha pra ela achou que isso aqui tava um pouco sem noção, já devia ter percebido que tava sem noção bem lá atrás, mas tudo bem, digamos que a curiosidade e a pesquisa pela ciência afetou ela, e ela ficou obcecada pelo seu trabalho com Adam, e ela passou dos limites. Bem, ok, entendi então. O Fontaine era um cara que tinha esses cartéis aí de corrupção dentro da cidade, e ele estava de maneira legítima descobrindo e pesquisando coisas sobre o Adam, porque podia, não é proibido isso, e nada que o Andrew Ryan conseguia fazer, conseguia juntar aqueles contrabandistas e bandidos com ele. E foi tentado de vários jeitos, mas ele realmente era esguio e escorregadio, e o Fontaine sempre se livrava, porque sempre tinha um bode expiatório, alguém que estava no meio. Então, apesar de ter sido capturado vários agentes dele, ele conseguia se manter livre das acusações, mas ele viu que o cerco estava se fechando e o tempo dele estava acabando, porque o Ryan estava realmente puto com o que ele estava fazendo, e o Fontaine então decidiu agir antes que o Ryan pegasse ele. Tá, mas peraí. Como assim? O Ryan, teoricamente não tem polícia, não tem estado aqui. O que ele poderia fazer para eliminar o Fontaine? Bem, com o uso do Adam, o Ryan fez uma espécie de soldados. Esses soldados eles chamaram de splicers. São pessoas viciadas em Adam, que precisam do Adam para sobreviver. Então, como ele é o único que fornece Adam, ele fornece esses splicers o seu alimento essencial para a vida, e assim os splicers trabalham para ele. Os splicers têm várias modificações genéticas, eles não são mais humanos normais, e eles seguem o Ryan através do uso de feromônios. Ele consegue controlar praticamente todos. Então os splicers são os seus agentes, e quando necessário ele usa esse pessoal viciado em Adam para eliminar os seus adversários. E o Fontaine tinha o seu exército de mafiosos, o pessoal da classe baixa que era obrigado a trabalhar para ele, e ele trouxe armas da superfície para fazer o seu ataque especial. E quanto ao projeto dos papaizões, bem, os Big Daddies, eles ficaram prontos, mas eles não obedeciam às ordens direito, não deu muito certo isso aí. Eles protegiam as irmãzinhas até demais, pelo menos isso, mas eles não conseguiram controlar essas criaturas como ele imaginava que iria conseguir. Até o cientista que estava pesquisando essas coisas meio que acabou sendo vítima de uma das suas criações, mas isso, como eu disse, eu vou contar a história dele, mas porque é legal. E, em geral, o Fontaine achou que
estava no momento onde a força dele, com as armas que ele conseguiu contrabandear e com um grupo de soldados que ele meio que obrigou a lutar, estava o suficiente para enfrentar os Splicers do Andrew Ryan. E na véspera de Ano Novo, num momento de festa e alegria, no baile mascarado de 1959, iria ser o momento que o Fontaine iria fazer o seu golpe. Ele iria derrubar aqueles leais ao Andrew Ryan, a alta sociedade de Rapture, e ele viraria o novo rei da cidade, o chefão, o Big Boss. Ele iria mandar em tudo. E infelizmente aconteceu um massacre, foi uma briga, uma luta, várias pessoas inocentes morreram, os soldados do Fontaine foram decepados e cortados em pedaços pelos Splicers, e o Andrew Ryan ficou paranoico. Ele sobreviveu ao ataque, muitos amigos e conhecidos dele morreram, então ele ficou completamente paranoico. Ele começou a aumentar muito a produção daqueles Splicers. Ele começou a transformar todo mundo em Splicer, porque os Splicers obedeciam ele cegamente e jamais iriam tentar atrair e matar ele, que nem o pessoal do Fontaine fez. Ele fechou a Fontaine Futuristics, roubou os produtos e desarmou o negócio. As irmãzinhas do... Como é que é? Eu ia dizer asilo. Desculpa. As irmãzinhas do orfanato conseguiram escapar, mas foi tudo fechado. Nada mais do Fontaine iria ser permitido. E o Fontaine foi caçado e morto. Ué? Conseguiram? Conseguiram. Então a ameaça para a cidade acabou? Não, infelizmente não, porque agora o Andrew Ryan estava fora, insano, completamente insano. Esse ataque deixou ele com medo, um medo que o sonho dele iria acabar por causa da ganância humana, porque alguém sempre ia querer se tornar um rei e mandar nos outros, e porque ele imaginou, e com razão, que o ataque do Fontaine teve suporte de coisas do mundo, porque ele tinha armas e coisas assim que não era pra tá ler. Então ele trouxe realmente um monte de equipamento e ele imaginou que o Fontaine estava trabalhando para alguém de fora e agora a cidade estava ameaçada. Era necessário defender a cidade. Ninguém mais entra, ninguém mais sai. E agora ele estava pronto para a eventual e óbvia incursão do mundo superior contra o seu sonho. Assim, ele se trancou na própria sala e ele criou Splicers de jeitos e formas diferentes. Ele juntou alguns dos que eram leais a ele e ele deu a eles uma quantidade de Adams significativa. E ele começou agora a se isolar na sua paranoia e ele começou a enforcar, matar e a procurar e perseguir qualquer um que ele tivesse um pingo de suspeita que estaria envolvido com o Fontaine ou com o mundo superior. E quase todo mundo ele achava suspeito. Assim, foi um massacre. Os soldados começaram a perseguir as pessoas em casa, cortar, enforcar as pessoas que eles suspeitavam que tinham qualquer contato com Fontaine, e virou uma total banho de sangue embaixo do mar. E, ok, então aonde você entra nessa história? Primeiro, saiba que agora que o Fontaine está morto, outro líder das pessoas de Rapture apareceu, um líder chamado Atlas. Atlas
a voz do povo, uma pessoa do bem. O Atlas era um homem de família, um homem como você, um homem que quer ajudá-lo, e o Atlas está querendo acabar com esse reinado tirânico do Andrew Ryan, e ele tem os seus agentes em lugares baixos, o povo de Rapture que ainda é são e que quer lutar contra aqueles Splicers, mas eles precisam de ajuda. Sozinhos eles não vão conseguir. E aí, você, meu amigo Jack, entrou na história. Quem é você? Você é um jovem homem que está viajando em um avião. No avião, primeiro, que época, né? 1960 o pessoal podia fumar em locais fechados. Olha só que porcaria, ainda bem que o mundo muda. Mas em geral, você está viajando de avião, fumando ali, sendo inconveniente para todo mundo ao seu redor. Quando você abre a sua carteira e vê uma foto sua e dos seus pais, oh, que coisinha bonitinha do Jack. E aí você pega o presente, e nesse presente tem uma carta de sua mãe e seu papai. E você gentilmente não abre essa carta até. E aí acontece, o avião infelizmente cai, ou felizmente, depende para quem, muito próximo do Grande Farol. Você consegue vê-lo na noite e você nada até ele, você sobreviveu à queda e você vai nadar até o farol. E aí começa a sua aventura em Rapture. Meus amigos, o que será que vai acontecer com Jack lá embaixo? Nós sabemos que agora o Andrew Ryan está em luta contra o Atlas, o Fontaine morreu e a Bridget agora é uma pesquisadora isolada e renegada que não obedece mais ninguém e tá tentando corrigir os erros do seu passado. Que tipo de cidade você vai encontrar lá embaixo quando você entrar embaixo do mar? Bem, obrigado a todos meus amigos por terem seguido até aqui. Se vocês tenha paciência para me escutar todo esse tempo, vocês gentilmente podem deixar um like e um comentário aqui no vídeo, caso queiram a parte 2 da história do BioShock. É muito bom, e estou dizendo, que jogo fenomenal. Se você nunca jogou, altamente recomendo. Tudo de bom e vejo vocês embaixo do mar.